Peculato é roubo. Eles vivem atacando o Lula. Isso aqui é Bolsonaro ladrão. O desgoverno Lula só fala em joias. Isso aí é para a população ficar atenta como o desgoverno age. Agora eu quero alertar o PT. Vento que sopra para cá, sopra para lá. Salve, salve! Um dia após a divulgação do relatório da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal sobre o suposto desvio de joias do acervo presidencial, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, partiu para o ataque nas redes sociais. A petista classificou o conteúdo do documento como gravíssimo e atacou os militares, afirmando que Bolsonaro corrompeu parte deles e que Bolsonaro é um corrupto. Mas é claro que as redes sociais não deixaram isso passar em branco. Os usuários rebateram a parlamentar de forma contundente, chamaram Gleisi de amante e questionaram sobre os irmãos Batista e os processos em aberto no STF. Olá, Gleisi. Os grandes ladrões do Brasil todos sabem quem são. É tão ridículo esse inquérito que até a Gestapo do Piniquim está envergonhada. A propósito, sobre os irmãos Batista, o que você poderia nos dizer? Quantos processos você tem em aberto no frigorífico chamado STF, amante? Tudo que chega lá congela. Tudo narrativa. Ele nem julgado foi. Opa, deixou passar esse caso aqui. A amante da planilha da Odebrecht não acha que receber propina de empreiteiras beneficiadas por obras superfaturadas também não é grave. Amante, gravíssima é a planilha da Odebrecht e os hábitos nada saudáveis do seu namoradinho. Falar sobre os benefícios aos irmãos Batista agora, e não para por aí. Na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, parceiro de Gleisi Hoffmann, também entrou no ataque, mas foi prontamente rebatido. Essa troca de farpas está pegando fogo. Veja. Bolsonaro desviou 25 milhões em joias e presentes, diz a Polícia Federal. Olha, semana passada, aquele inquérito do roubo das joias foi concluído. E é impressionante, deputado Carlos Vera, deputado Luiz Couto, eu estou com esse material. Eu, sinceramente, com todas essas provas, é impossível Bolsonaro não ser preso. Vocês sabem que ele foi indiciado em cima de 3 crimes: associação criminosa, lavagem de dinheiro, peculato. Peculato é roubo. Eles vivem atacando o Lula. Isso aqui é Bolsonaro ladrão. É um roubo comprovado, com prova, com provas e mais provas. Uma associação criminosa voltada para a prática de desvios de presentes de alto valor, recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo a polícia, isso é tudo Polícia Federal, os valores dessas vendas foram convertidos em dinheiro em espécie. O desgoverno Lula só fala em joias. Isso aí é para a população ficar atenta como o desgoverno age. Está tudo ruim no governo. O que ele faz? Não, retira o sigilo do inquérito. Retira o sigilo do inquérito. Vamos colocar à tona. Aí vem o desgoverno Lula só falar sobre joias. Pelo amor de Deus, eu tenho vergonha. O descondenado Lula respondeu também isso. 11 contêineres. Presidente Dilma, a mesma coisa. Foram condenados em quê? Em nada. Ou seja, isso é só uma cortina de fumaça para tirar da lógica, para tirar da pauta, para tirar do interesse da população brasileira o que verdadeiramente importa. Se não, vejamos. Está aqui, ó. Sigiloso inquérito das fake news completa 5 anos no STF. Supremo Tribunal Federal, que hoje é um tribunal político. Hoje o STF é um tribunal político. Não vai ter imparcialidade com os ministros da Suprema Corte. São fatos reais. E eu sei que é difícil a gente falar aqui, mas é o que está acontecendo. Flávio Dino declara que a PF está a serviço da causa de Lula. Não foi eu não, o vice-líder da oposição que falou, não, foi o ministro do STF, que era ministro da Justiça. Flávio Dino. Ou isso aqui é mentira? PGR manda o inquérito vários inquéritos contra o presidente Bolsonaro para a primeira instância, porque Bolsonaro não tem mais foro. Isso é óbvio. Está na nossa legislação, está no nosso ordenamento jurídico.
Está lá, claro, explícito. Mas por que fica no STF? Porque lá não vai ter imparcialidade. Nós já sabemos o que vai acontecer. Então eu peço ao presidente Bolsonaro que não faça sua defesa e nem participe, porque nós já sabemos o que vai acontecer. O que vai acontecer, o presidente vai ser condenado, como pessoas inocentes estão, como rasgaram já o artigo 84, como já rasgaram o artigo 83, o artigo 137, o artigo 5º e vários artigos da Constituição que a Suprema Corte, infelizmente, está rasgando. Olha só que coincidência, delegado que indiciou 3 por ofensa ao ministro Moraes, ganha cargo na Europa. É uma coincidência. Aí vamos para lá agora, o inquérito que foi agora colocado sobre conhecimento da população brasileira, que a outrora gloriosa Polícia Federal, Antônio de Paulo, outrora, porque hoje está uma vergonha o que meia dúzia de policiais federais estão fazendo do regime totalitário, cumprindo ordens ilegais. Vou lembrar os senhores, no julgamento de Nuremberg, os alemães nazistas, eles disseram, só estávamos cumprindo ordens. No final do julgamento, todos foram enforcados, a grande maioria. Aí está aqui, ó, o inquérito da Polícia Federal, uma vergonha. Uma vergonha. Primeiro eles disseram que foram 25 milhões. Depois disseram, não, cometemos só um errozinho, foi 6 milhões. Ah, um errozinho. Enquanto a propaganda oficial do descondenado Lula colocou nos 4 cantos do Brasil que o presidente Bolsonaro tinha roubado, como se tivesse roubado 25 milhões. Uma vergonha o que está acontecendo no país. Aí botaram, Bolsonaro gastou 1.900 em casa lotérica. Onde é que isso aqui é crime, pelo amor de Deus? Que vergonha, Polícia Federal. Mais uma vez eu quero deixar claro, não é a Polícia Federal em si. São meia dúzia de policiais que envergonham a instituição e colocando como se fosse a Gestapo brasileira na época da Segunda Guerra Mundial, que tinha Gestapo nazista. Isso é uma vergonha. É o mesmo caso que abriram contra o presidente por relação às importunações da baleia. Caso das joias. PF admite o erro em relatório e retifica valor supostamente desviado por Bolsonaro. Não tem como ser desvio porque não está na legislação. Parem de ser canalhas. Lula guardou 11 contêineres. Cadê que ele foi condenado a alguma coisa? Deixe de ser canalhas. Não está na legislação que ele pode ser proibido de ficar com nenhum tipo de joia. Está lá claro. É lei, não é relatório de Tribunal de Contas. Isso é uma vergonha, senhor presidente. Polícia nega acesso de Bolsonaro a inquérito de joias. Oxi, cadê a democracia? O cara é investigado e não pode ter direito ao processo. Isso aqui vai contra o artigo 5º da Constituição. Isso é uma vergonha para o nosso Brasil. Isso sim é ditadura, deputado Ottoni. Essas acusações pífias contra o presidente Bolsonaro para esconder o desastre do governo Lula. Lula havia devolvido só 9 dos 568 presentes dos chefes do Estado. Me ajude, Polícia Federal. Cadê Lula? Cadê Lula agora? Mas está certo. Por quê? Porque não tem legislação específica para isso. Isso é óbvio. 2 pesos e 2 medidas. Que Brasil é esse? Petrobras aumenta a gasolina em 7,1%. Isso aqui sim é o que eles querem esconder do povo. Com essas balelas de joia de vacina. Isso é uma balela o que estão fazendo. As empresazinhas dos 2 irmãos Batista, os 2 bestinhas, teve 17 reuniões em ministério antes de receber benefício do descondenado Lula. Isso aqui que eles querem esconder do povo. Governo prepara medida para livrar irmãos batistas de multa de 1 bilhão, papai. Olha só o que eles estão querendo esconder do povo. Só para concluir, senhor presidente, por gentileza, o senhor deu a todo mundo só 30 segundos. Para concluir. Lula não confessou o roubo de 11 contêineres de presente em seus mandatos. Isso aqui, é claro, é óbvio, porque não tem na legislação. Por isso que arquivaram os processos contra Lula e contra Dilma. Aí quem vai pagar? O presidente Bolsonaro, o bode expiatório? O povo brasileiro chega a ser pornográfico ou pornográfica a perseguição contra o presidente Bolsonaro. Parte da Polícia Federal, infelizmente, se tornou uma milícia particular para o uso de interesses não republicanos de alguns ministros
da Suprema Corte Federal. O que nós estamos vendo é a síntese à democracia, é uma vergonha. O que a Polícia Federal fez agora, nesta semana, é vergonhoso. Dá uma declaração de que o presidente Bolsonaro desviou 25 milhões em joias e depois corrige-se, dizendo não foram 25 milhões, foram 6 milhões de reais de desvios em joias. As duas declarações estão erradas, não apenas na correção numérica, mas também na informação inverídica. E por que isso? Porque simplesmente não houve desvio de joias, porque não há legislação brasileira sobre este assunto. Antes de 2016, os presidentes da República levavam como acervo pessoal os presentes que eles ganhavam. Após 2016, houve uma resolução do Tribunal de Contas da União, entendendo que existem bens personalíssimos e os bens personalíssimos de uso imediato do presidente da República. Porém, até hoje, o Congresso Nacional, que cabe determinar e formular as leis brasileiras, não formulou nenhuma legislação sobre esse tema. Por isso é que Lula e Dilma levaram os seus acervos pessoais, não é? E não puderam ser incriminados, e é óbvio que não puderam, porque não existe legislação. Portanto, nós não podemos nem pegar o caso de Lula e dizer que ele deveria ter sido condenado. Não, ele não deveria ter sido condenado mesmo. O que nós devemos denunciar é por que o mesmo tratamento que foi dado ao presidente Lula não está sendo dado ao presidente Bolsonaro. E por que não? Porque há uma clara perseguição. Temos que lembrar a infeliz declaração do ex-ministro da Justiça e atual ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, quando declara que a Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, estava a serviço da causa do presidente Lula. Esta declaração é uma declaração infeliz, mas muito mais do que infeliz, ela é uma declaração aviltante, ela é uma declaração criminosa, ela é uma declaração inconstitucional. Ora, senhores, o que está acontecendo com a nossa Polícia Federal? Ela está sendo desmoralizada, repito, porque parte dela virou uma milícia particular de alguns ministros da Suprema Corte. Veja essa declaração da Folha de São Paulo: Polícia Federal infla diretoria com inquérito sobre Bolsonaro e esvazia setor de investigação. Que vergonha! Contra Bolsonaro, mais homens, mais recursos, mais dinheiro para investigar a patifaria da corrupção, principalmente nesse governo. Ninguém quer investigar. Se esvazia a Polícia Federal, que agora soube de algo, descobriu algo impressionante, de que Bolsonaro gastou R$ 1.900 em abril de 2023 em uma casa lotérica. Como se não bastasse, a Polícia Federal, aliás, desculpe, eu não vou falar mais Polícia Federal não, porque eu preciso honrar a maioria dos policiais federais. Eu vou falar a milícia de alguns ministros da Suprema Corte nega acesso de Bolsonaro ao inquérito das joias. Ou seja, ele é acusado e ele não pode se defender e saber do que ele está sendo acusado. Esta é uma vergonha. Nós estamos vivendo em um estado de exceção no Brasil. Agora eu quero alertar o PT, quero alertar a oposição. Vento que sopra para cá, sopra para lá.
Hoje é aqui, amanhã vai soprar para aí. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque essa gente não tem partido, essa gente tem interesses pessoais e escusos, e que nós precisamos tomar cuidado. A democracia nesse país vive perigo. E olha só, tem um artigo de um jornalista chamado Mário Sabino que explica bem o que está acontecendo no Brasil. Ele fala sobre a perseguição implacável contra Bolsonaro e como isso só está aumentando a popularidade do ex-presidente. Diz o texto do jornalista Mário Sabino no Metrópolis. Há uma parte não desprezível do mundo real. O jornalismo só ajuda a confirmar a crença de que Jair Bolsonaro sofre perseguição política da parte das excelências da justiça. Talvez até mesmo entre os eleitores do PT já comece a surgir a dúvida se não estão exagerando na quantidade de processos contra o ex-presidente da República. Uma colunista disse que o caso das joias pode abalar a popularidade de Jair Bolsonaro, porque é de fácil entendimento para o povo e contraria o discurso de moralidade do ex-presidente da República, pois tendo a crer que é exatamente o contrário. Por ser um caso de fácil entendimento para o povo, Jair Bolsonaro deve sair ainda mais vitimizado. De fato, essas ações contra Bolsonaro só estão fortalecendo a popularidade do ex-presidente. Tudo indica que o tiro pode sair pela culatra.